Eleição e predestinação é o tema da lição de número 3. Meus amigos, como é que Deus escolhe e faz a escolha dos seres humanos? Como isso acontece? Como é esse processo de predestinação? Será se ele olha para um indivíduo e diz assim, fui com a cara dele, esse eu vou escolher. Ou então ele olha para um outro e diz assim, não, esse aqui não. Esse aqui eu não fui com a cara dele não. Nesse aqui eu não vou escolher não. Será se Deus é assim? Vem comigo aprender a palavra de Deus. Eu aguardo você. Um abraço. Olá, queridos. Durante esse trimestre estaremos estudando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Uma orientação básica e importante é que venhamos ter que estudar a palavra de Deus, a carta de Paulo aos Efésios. Venhamos estudar, tirar tempo, fazer com que isso se torne, na verdade, habitual entre nós. Para você ter uma leitura e um entendimento melhor, a carta de Paulo aos Efésios tem 6 capítulos. Tem 155 versículos. Assim como em todos os livros da Bíblia, Jesus aparece como um personagem, como de forma figurada, tipológica. Por exemplo, no livro de Gênesis, Jesus aparece como o descendente da mulher, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15. No livro de Apocalipse, Jesus é o rei reconhecido e vigoroso, ou seja, mas no livro de Efésios, Jesus aparece como a nossa riqueza insondável. Amados, o tema da nossa lição é eleição e predestinação. O primeiro tópico, não esquece aí de colocar o seu dedo aí nesse sinal vermelho aí, inscreva-se. Coloca seu dedo logo aí, inscreve no nosso canal. Aqui embaixo tem uma seta em que você pode compartilhar para todos os seus amigos das redes sociais. Deixe o seu like, assim o YouTube vai saber que o nosso vídeo ele é interessante, importante e passa a ficar aberto para outras pessoas também. Mas o primeiro tópico desta lição diz assim: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O subtópico fala a eleição divina. O 2, as condições da eleição. O 3, vida santa e irrepreensível. E o 4, a nova vida dos eleitos. Amados, esse assunto eu peço a graça de Deus para explicar, para que todos realmente tenham uma compreensão realmente do que se fala dessa temática, quais os fundamentos importantes. Mas quando olhamos a eleição divina, ou seja, isso nos faz entender que no versículo 4, que diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, ou seja, essa palavra eleger, elegeu, eleger, traz um sentido de eleição e escolha, ou seja, antes da fundação do mundo, nós já fomos escolhidos. Porém, quando lemos em João capítulo 15, versículo 16, tem uma palavra que diz:
vós não me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Amados, vamos aqui pensar em pelo menos alguns pontos interessantes. Por exemplo, Agostinho, ele diz que o homem não se converte porque deseja, mas deseja converter-se porque a eleição ou a sua escolha assim dispôs. Martinho Lutero fala: os salvos são escolhidos não por seus próprios méritos, mas pela graça do mediador. George Wilderfield chega a dizer: o homem deve ir para a escola primária da fé e do arrependimento antes de frequentar a universidade da eleição e da predestinação. O plano ou o projeto da salvação é interessante porque ele surgiu antes de todas as coisas. A palavra mesma chega a dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. A Bíblia mostra na presciência do Eterno, antes de todas as coisas, no projeto inicial de Deus sobre a salvação. A Bíblia mostra e revela que lá estava eu, lá estava você, no plano de Deus. Aqui tem 3 pontos interessantes para salientar. Primeiro, como isso aconteceu? Nós fomos escolhidos e em quem fomos escolhidos? Foi em Jesus Cristo. Por isso que ela se tornou uma escolha cristocêntrica. Cristo no centro do plano divino da salvação do homem. Ele já estava lá. Por isso que a Bíblia diz: o Cordeiro de Deus que havia de morrer, ou estava morto, ou havia de morrer antes da fundação do mundo. Um fator também interessante é que existia uma finalidade para isso. Primeiro é que fôssemos separados, que fôssemos, na verdade, santos e irrepreensíveis. Existem alguns pontos que precisamos entender. Primeiro, entre todos os muitos atos de Deus, os atos de Deus revelados ao homem, e entre muitos está o ato de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando um escolhido, ou quando Deus escolhe pessoas, separa pessoas, elas têm características, amado. Bora fazer uma avaliação? Assim como árvores só revelam que são boas porque dão frutos bons, assim no cristianismo, os eleitos de Deus, meus amados,
eles têm características, e uma delas é arrependimento. Outro fator também, fé. Terceiro, elas têm a graça de Deus, o favor de Deus aos homens, porque sem a graça de Deus não existia salvação. Quarto, isso acontece não é porque merecemos, porque somos bonzinhos. Não. Quinto, isso é resultado da obra do Calvário. Sexto, Deus quis fazer isso porque quis separar cada um de nós do pecado. Sétimo, Deus tinha um propósito, colocar em nós vida santa, vida irrepreensível. Oitavo, isso revela que para ser um eleito, para ser um escolhido, é preciso ter caráter. E o caráter que isso revela é de uma nova vida. É por isso que a palavra mesma fala: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova vida. Tudo isso aconteceu, e para isso acontecer e ter acontecido, primeiro, só aconteceu porque nós somos bonzinhos? Não. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 9. Amados, nós precisamos entender que o projeto de Deus na vida do homem não depende da nossa justiça própria, não depende das nossas características de ser gente boa ou gente ruim, não. O projeto da vontade da salvação de Deus para a nossa vida, ela depende da graça de Deus. No segundo tópico, fala predestinados para filhos de adoção. E aqui mostra o primeiro subtópico, a predestinação. O segundo, filhos por adoção. O terceiro, os privilégios da adoção. Queridos, é importante dizer aos irmãos que é muito difícil falar de predestinação, adoção, eleição, se não falar de livre-arbítrio e responsabilidade humana. Por quê? Por que é interessante falar isso? Porque no caminho do cristão existem muitos desafios, existem muitas batalhas, existem muitas dificuldades, momentos que ele quer desistir, tem saudade do mundo, tem vontade de desistir, cai, transgride, peca. E aí? É por isso que nós temos que entender que existe uma diferença. A palavra de Deus fala que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Mas a mesma palavra, ela não se contradiz, porque Bíblia interpreta a Bíblia. Ela, mesmo que diz que fomos escolhidos, ela diz também que nós temos que perseverar até o fim para ser salvos. Um outro fator também é que esse assunto é um assunto para a família. Observe que Paulo falou isso para a igreja. Observe que os conselhos para o mundo está, na verdade, nos evangelhos. Quando se refere às cartas de Paulo, são orientações para a igreja. Muitas coisas nos evangelhos é para a igreja? Mas é que tem pessoas que querem falar coisas
por exemplo, para ímpios, enquanto que não se pode falar. Por exemplo, um ímpio não gosta de saber que quando a gente diz que nós somos salvos, o ímpio não entende, não tem essa capacidade para entender, para compreender isso. Então tem assuntos que realmente é importante falar para os crentes. É por isso que Paulo usou as cartas. Também, quando olhamos também sobre o ponto de vista dos filhos por adoção, olhamos aqui algo interessante quando se refere ao processo de adoção no Brasil. O processo de adoção no Brasil, a pessoa vai entrar numa fila para poder adotar uma criança, um adolescente, alguém que ficou, na verdade, sem os pais por terem envolvimentos com drogas, por colocarem os filhos em risco, e a justiça vai e pega. Isso não era muito comum na tradição judaica. Isso era comum entre os gregos e entre os romanos. No Brasil, por exemplo, a pessoa vai entrar na fila e ela, ao ser adotada por uma família, ela passa a ter e a herdar um novo nome. Ela passa a herdar e desfrutar dos mesmos direitos e herdar os bens. Ele é um filho, só não é um filho biológico, mas é um filho. Nas leis do nosso país, a adoção, ela passa a ser um filho com o mesmo direito de um filho biológico. Agora, o que vale ressaltar é que quando nós olhamos isso pelo ponto de vista bíblico, nós enxergamos que igualmente na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Romanos capítulo 8, versículo 29, e Apocalipse capítulo 2, versículo 17, então Deus concede a redenção e a remissão de pecados. O que é redenção e remissão de pecado? Redenção é uma mudança de lugar. A pessoa na condição de pecador, ela passa a estar na condição, continua pecando, porém é justificado diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, que nós temos paz diante de Deus, né? Nós fomos justificados em Cristo Jesus pelo sacrifício do Calvário. Amados, também temos que ressaltar também que todos nós passamos pelo processo de adoção. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E Deus deu-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus. A todos quanto receberem, acreditaram no Evangelho, acreditaram nas promessas, acreditaram na palavra de Deus, Deus deu o direito a essa pessoa a se tornar filho de Deus. O terceiro tópico fala a sublimidade do propósito divino na predestinação. Amados, a predestinação na eternidade de Deus, antes da fundação do mundo, na presciência divina, predestino, já estava tudo destinado. Agora, tem uma coisa que precisamos colocar aqui em pauta. Por favor, queridos, eu não posso me alongar muito nesses vídeos, porque muitas das vezes eles ficam pesados para subir. Mas digo para vocês uma coisa. Primeiro, quem pensa que Deus escolheu aquele povo ali, gostou deles, são todos gente boa, esse povo vai para o céu. Esse povo vai para o céu. E aquele outro povo ali? Aquele ali não, aquele ali vai tudo para o inferno. Vai tudo para o inferno aquele povo ali. Quem pensa assim, pensa errado. Está equivocado. Por quê? Porque o Evangelho, quando ele é pregado e a Bíblia diz que bem-aventurado só é aquele que ouve as palavras de Deus. É aquele que para ouvir as boas novas. Bem-aventurado é.
Então, Deus, se Ele fosse fazer assim, como muitas pessoas pensam, Deus ia fazer, sabe o quê? Acepção de pessoas. E Deus não faz acepção de pessoas. Não, aqueles ali eu vou mandar tudo para o inferno. E aqueles ali eu vou mandar para o céu, porque eles são bonzinhos, são gente boa. Não. Deus trabalha no arrependimento. Observe o ladrão na cruz, né? Todos os dois ali estavam na mesma condição. Mas teve um que se arrependeu. Então o arrependimento é que muda tudo isso, tá? Um outro fator também é que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, que Paulo, em Atenas, em seu discurso no Areópago, ele chega a dizer: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ou seja, falta do conhecimento, não tinha conhecimento, não tinha ciência, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Amados, para falar aqui sobre o terceiro tópico, quando fala sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação, e aqui fala o primeiro tópico, predestinação e salvação, subtópico, e o segundo subtópico, predestinação e amor, eu queria aqui encerrar com um poema, porque quando a gente percebe que lá atrás, antes da fundação do mundo, eu não sabia, não tinha conhecimento, mas o Senhor já tinha me escolhido, então esse Deus é fantástico. E isso só aconteceu foi por causa do amor de Deus. Do amor de Deus. É por isso que o poema diz assim: ainda que se todas as canetas da terra fossem escritores, canetas fossem escritores, e ainda que se todas as folhas das árvores fossem papéis, e ainda que se todas as águas dos rios, dos lagos, dos oceanos e mares fossem tintas, mesmo assim, seria impossível descrever a largura e a profundidade do amor de Deus por cada um de nós. Então, é o amor de Deus que muda a nossa história e mudou a nossa vida. É por isso que, com o amor de Deus em nossa vida, devemos manifestar isso para os nossos irmãos. Todos eles, porque isso é que faz a diferença em nossa vida. Deus te abençoe e até a próxima aula. Não sai daqui sem antes botar o seu dedo lá e se inscrever no nosso canal. Um forte abraço e que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima aula.